Vamos lá, olha só. Eu tenho aqui o nosso manual, o manual do rebobinador, né? Que é o manual de bobinagem simplificado. E no nosso manual, na página 12, eu tenho esquemas de capacitores, né? E a gente vai tratar um pouquinho sobre os esquemas de capacitores. Bom, para motores elétricos existe uma coisa que confunde bastante as pessoas, que é associação de capacitores em paralelo ou em série, entre eles e no motor. Porque o que acontece? Vejam bem, às vezes, muitas vezes, né, a gente recebe lá um esquema de dados de bobinagem, então, dados de bobinagem, né, e lá vem escrito assim, capacitores em paralelo. Só que esse em paralelo que está sendo dito lá nos dados de bobinagem, ele tem que ser entendido se é a ligação dos capacitores em paralelo entre eles ou com os dados da auxiliar, ou com o bobinado da auxiliar. Porque se lá vem escrito assim, ó, capacitores ligados em auxiliar, em série, o que está querendo se referir ali? Ali se refere ao fio da auxiliar que vem do motor, no caso o fio 5 e o 6, tá? O fio 5 e o 6 que vem lá do motor. Esse cabo número, vamos botar o cabo número 5, vai direto para fora como cabo número 5. O número 6, antes dele virar o número 6, ele vai lá para os capacitores, depois ele volta para virar o cabo número 6. Então, esse esquema está nos dizendo que os capacitores estão sendo ligados em série com a bobina auxiliar. Entendeu? Quer dizer, o cabo número 5 traz a energia para dentro, traz a corrente para dentro, corrente elétrica, daí ela vai circular na auxiliar, vai passar pelos capacitores e virar o cabo número 6. Então, esses capacitores estão ligados em série com a bobina auxiliar. Então isso confunde muitas pessoas. Quando vem no esquema de bobinagem escrito capacitores, capacitor 416 e 100 e alguma coisa, e 60 e alguma coisa, ligados em série. Quer dizer que esses capacitores, sejam quais forem, quantos capacitores forem, estão ligados em série com a bobina auxiliar. Ou seja, sai da bobina auxiliar, passa pelos capacitores e vira o cabo número 6. Agora, se entre eles estão em série ou em paralelo, ou seja, entre os capacitores, se eles estão em série ou paralelo, aí a associação dos capacitores, tá? Beleza? Entendeu? Então, eu vou falar assim, ó, eu vou ligar para motor, na verdade, para motor, a grande maioria dos motores, vai ser difícil você encontrar associação em série para capacitores entre eles, tá? Vai ser muito difícil você encontrar dois capacitores de partida ligados em série. Geralmente eles são ligados em série quando precisa da mesma capacitância, só que com o dobro de resistência elétrica e de isolação elétrica. Por exemplo, você tem capacitores de no máximo 220 volts, só que vai correr 300 volts lá dentro. Então você bota dois capacitores ligados em série e ele vai te dar aquela capacitância, só que ele vai resistir a uma tensão maior porque divide essa tensão entre eles, para associar em série. No geral, os capacitores são todos ligados em paralelo, entre eles, tá, pessoal? Não deles para auxiliar, tá? Essa parte acho que já conseguimos compreender, né? Ok? O que um capacitor precisa para funcionar no motor? Esses capacitores, que são capacitores conhecidos como condensador permanente ou capacitor permanente, eles não precisam de nada para que eles trabalhem com a bobina auxiliar, ou seja, eles podem ser ligados direto na bobina auxiliar e ele vai funcionar sem precisar desligar. Então, ligou o motor, o capacitor permanente liga, ele vai dar aquela carga, vai descarregar e vai continuar controlando, regulando a corrente na bobina auxiliar. Claro que tem que ser bem calculado, porque se botar um capacitor maior ou menor, ele vai alterar a corrente na auxiliar e ele pode ficar fraco na partida ou pode gerar uma corrente alta na auxiliar, aquecendo e chegando até a queimar o motor, queimando a bobina auxiliar pelo capacitor alto. Às vezes a pessoa tem um capacitor, esse é de 25, é de 20 esse aqui, aí, não, meu capacitor lá estourou, não tem de 20, só tem de 60, pode ser? Ah, pode ser, vai lá e bota um de 60 e o motor queima. Então, o motor foi calculado para de 20, ele tem que usar um de 20, para permanentes, tá, pessoal? Não precisa ser desligado, então ele não precisa de um platinado ou de uma chave eletrônica, enfim. É só o capacitor ligado lá no motor e deu. Se é um, se é dois e tal. Geralmente são dois quando precisa, por exemplo, são um capacitor de 80 micros, por exemplo,
e você não acha maior que isso na cidade, eu preciso de 160, então pego dois de 80 e ligo eles em paralelo. Em paralelo, eles vão somar a sua capacitância, tá? Os coulombs vão ser somados, tá? Então, em paralelo, eles vão se somar, tá? Lembrando, pessoal, que o que vai importar é a capacitância, né? Quanto ele tem de farads, tá? De microfarads no caso dos motores. Tá? Essa tensão que vem aqui, 250 VAC, 250 volts de corrente alternada, é quanto ele consegue isolar, né? Se passar de 250 volts por ele queima. Tá? Então esse aqui consegue receber até 250 volts. Mas o que vai dar a potência no capacitor, na verdade, são os micros. Né? Às vezes a pessoa fala assim, eu tinha um de 20 por 250, só que então eu vou colocar um de 40 por 110, sei lá, vou dobrar os micros e diminuir a tensão. Não adianta, tá, pessoal? Quando você dobrar, você está dobrando a potência do capacitor, não importa qual a tensão que ele seja. Essa tensão aqui está indicando só quanto que ele vai receber de tensão máxima. Tá? Então, se você trocou um capacitor de 250 volts, colocou um de 400, ele vai receber 400 volts sem queimar. Mas essa tensão sempre tem que ficar o mais próximo possível para o capacitor ter uma boa eficiência, tá? E o que vai importar realmente são os microfarads no capacitor. Beleza? Tá. Nós vamos associar eles para fazer as ligações. Quando você coloca no conjunto, você coloca capacitores de partida, que são esses aqui, os condensadores de partida, você precisa desligá-los, porque esses capacitores eles não podem ficar ligados direto, porque eles carregam e descarregam e tem que ser desligado. Tá? Por que então que tem os dois? Né? Podia fazer só com um capacitor permanente, não precisava de platinado, de chave eletrônica, essas coisas. Né? Porque capacitores permanentes eles não conseguem desenvolver para motores com alto torque. Motor que precisa de uma partida pesada ou que recebe uma carga de partida, né? Então ele não dá conta, não funciona. Funciona somente em motores de baixo torque. Capacitores são usados em motor de portão, motor de máquina de lavar, motores pequenos, né? Bombas d'água, motores que têm baixo torque de partida e até alguns motores um pouco maiores, 2, 3 CV, mas que tenha baixo torque, né? Tanto na partida quanto no trabalho. Né? Se você tiver um motor que precisa de um torque maior, que vai puxar um peso mais forte, tem que ser capacitor de partida. Os permanentes são só para baixo torque. Então por isso que entra o capacitor de partida, tá? Mas com o capacitor de partida você precisa ter uma chave eletrônica ou um platinado. Tá? A gente vai mostrar como são os esquemas quando você precisa deles para fazer essas associações. Na página 12 do nosso manual a gente tem como ligar um capacitor, só um capacitor de partida, que no caso se o meu motor pede só um capacitor de partida, eu vou precisar colocar ele associado com o platinado. O platinado serve para deixar ligada a bobina para o motor partir. E quando o motor parte, o centrífugo recolhe, o platinado abre e corta a energia na bobina auxiliar, deixando o capacitor desligado. Tá? O platinado é só um liga e desliga. Então como nós vamos fazer para ligar esse capacitor? Bom, aqui na página 12 a gente vê capacitor de partida, o fio que vem da auxiliar entra no capacitor, do capacitor vai para o platinado, do platinado vai para fora. Simples assim. Então digamos que esse aqui é o fio que vem lá do motor, da auxiliar, eu ligo em qualquer um desses dois aqui, porque esses dois são, apesar de ser duas pontas, são a mesma, né? Só tem um rebitezinho no meio. Eles fazem com duas pontas assim para poder associar com outros capacitores, como a gente vai fazer daqui a pouco. Liguei o fio que vem do motor, ok? Digamos que esse fio aqui é o que vem do motor. O fio que vem do motor, eu vou colocar esse aqui. O fio que vem do motor, eu ligo aqui pro platinado. Eu devia ter feito com duas pontas aqui, esqueci. Vou colocar assim mesmo, né? Ah, tá, vou fazer assim, ó. Vou colocar esses aqui, deixa eu colocar aqui, vamos colocar esses aqui no platinado. Aqui, isso aqui, beleza. Então, lembrando, pessoal, que é sempre na mesma platina, tá? Aqui tem duas platinas, você vai colocar sempre na mesma. Tá? Então, na mesma que eu diga, entrou aqui e saiu ali. Porque se botar aqui e sair lá, não vai ter contato entre elas. Né? Então, o fio que vem do motor é esse aqui. Veio para o motor, do motor sai, vai para o platinado, ó, do motor sai, vai para o platinado, e do platinado vai para fora, vira o cabo número 6. Então, vem energia por aqui, passa pelo platinado, passa pelo capacitor e vai para o motor. Quando o motor é ligado, essa energia, o motor começa a funcionar, o platinado se solta, essa energia se desliga e o capacitor se desliga também. Tá?
Beleza? Mas se lá nos meus dados de bobinagem lá pede para colocar 2 capacitores de partida, o que eu faço? Vamos lá, então 2 capacitores de partida. Eu vou pegar esse capacitor aqui e o outro. Lembra que eu falei que eles são sempre ligados em paralelo? Então eu vou pegar o fio que vem do motor, esse fiozinho aqui que vem do motor, eu vou colocar nesse capacitor aqui, alimentar ele. Nesse capacitor aqui, tá vendo? No mesmo pino, no mesmo polo aqui, né? Ó, esse fio vem do motor, né? Aqui. Depois eu vou fazer a mesma coisa nos outros 2 polos aqui, só que indo para o platinado. Ó, coloquei aqui. E foi para o platinado. E foi para fora. Então, o fio que vem do motor vai para os 2 capacitores ao mesmo tempo, ou seja, em paralelo. Eu liguei os 2 capacitores ao mesmo tempo. O mesmo fio que vem daqui alimenta esse e alimenta esse. Aí a ação do capacitor vai sair pelo outro fio, né, o trabalho dele, e vai sair dos 2 ao mesmo tempo e ir para o platinado e vai para fora. Quando o motor partir, o platinado desliga, interrompe o capacitor. Ok? Só que lá nos dados, às vezes pede também para colocar capacitor permanente também. Ó, aqui eu fiz essa associação dos 2 capacitores de partida. Só que às vezes pede para botar 2 de partida e um permanente. Como que a gente vai fazer? Simples. Esse mesmo fio que vem do motor, ó, esse fio que vem do motor, está vindo lá do motor, né? Eu vou ligar ele também, além de ligar nesses 3 aqui, né? Deixa eu colocar aqui desse ladinho aqui. Vamos colocar assim para ficar mais fácil de fazer a ligação, que eu vou precisar fazer outra ligação aqui. Ó. Aqui, vamos colocar aqui. Beleza? Aqui. Ó, esse mesmo fio que está alimentando, que está vindo do motor, que está ligando num capacitor de partida e no outro, eu vou continuar e ligar no permanente. Vou colocar mais um pino aqui. Ó, e vou colocar no permanente. Tanto faz se for pelo lado do motor ou pelo lado da entrada de energia, tá, pessoal? Porque o platinado vai interromper, não importa a direção que ele está indo, tá? Ó, aqui, vejam. Veio do motor, entrou no capacitor de partida, foi para outro capacitor de partida, foi para o capacitor permanente, ok? Só que esse do capacitor permanente, eu não vou ligar aqui, porque o capacitor permanente, lembra que eu falei que o capacitor permanente não se desliga, ele fica ligado direto? Então o capacitor permanente ele foi colocado aqui para ajudar na partida e para regular a corrente na bobina auxiliar. Então, os dois de partida estão indo pelo platinado e o permanente eu vou ligar lá onde sai a energia que vai para fora, que vira o cabo número 6. Então eu vou ligar ele aqui, ó, junto com o fio que vai virar o cabo número 6. Ok? Então o circuito vai funcionar dessa forma. Cabo número 6 vai trazer corrente elétrica aqui para alimentar o capacitor permanente. Ó, vai estar alimentando. Quando o motor está desligado, você vai ligar o motor, vai entrar energia aqui alimentando o capacitor permanente e ao mesmo tempo vai estar passando pela platina e alimentando os 2 capacitores de partida, tá vendo? Quando o motor ligar, todo esse circuito vai ligar e vai condensar nesse capacitor, nesse e pelo outro lado do capacitor, tanto de permanente quanto de partida, e quanto o outro de partida vai passar e vai para o motor. Só que depois que o motor atinge uma certa velocidade, o platinado abre e esse circuito que está passando pelo platinado desliga os 2 capacitores permanentes. Os 2 de partida, desculpa. Só que a energia que está entrando por aqui, que interrompeu no platinado, não está interrompendo do capacitor permanente. Então a energia continua passando pelo permanente, vem por esse fio e vai para o motor. Então a gente está alimentando o platinado, o capacitor permanente e os 2 capacitores ao mesmo tempo. Quando o motor pega a velocidade, o platinado abre, deixa de alimentar esses 2 aqui e fica alimentando só o permanente. Então o permanente continua sendo alimentado para dentro do motor. E assim vai. Quanto mais, se eu quiser colocar mais um permanente, como está aqui na página 12, se eu quiser botar, só que aqui tem 3 de partida, né? Mas vamos dizer que são 2 de partida e 2 permanentes. Mesma coisa, eu só associo em paralelo. 2 capacitores permanentes em paralelo. Aqui. Deixa eu chegar um pouquinho mais perto aqui para vocês verem. 2 capacitores permanentes em paralelo. A alimentação de fora vem por aqui. Então,
o platinado está fechado, porque o motor está desligado, né? Então o platinado está fechado. Então ele vai entrar pelo cabo número 6, vai alimentar os dois capacitores de permanente, vai passar pelo platinado que vai estar fechado, vai alimentar os dois de partida. Quando o motor partir, o platinado abre, interrompendo os dois de partida, mas continua passando pelos dois permanentes, indo para o motor, alimentando o motor pelos dois capacitores permanentes. É simples de uma vez, né? É bem simples. Depois que a gente pega esse esquema, a única diferença é que ao invés desse fio aqui, olha só, ao invés desse fio aqui estar ligado aqui, ó, vejam bem, se eu ligasse aqui ficava mais simples, né? Ó, a energia entra por aqui, pelo cabo número 5, pelo 6, né? Alimenta esse capacitor, esse capacitor, esse capacitor, esse capacitor, e sai desses capacitores todos por aqui, ó. Só que acontece, se eu ligar esse motor, esses dois capacitores vão ficar funcionando e esses dois vão estourar. Porque eles não conseguem ficar trabalhando. Eles carregam e descarregam, e se eles carregar novamente num curto espaço de tempo, eles estouram. Então, a gente coloca nesse meio, a gente coloca o platinado. Ó, agora fica mais claro, né? A gente coloca o platinado, para o platinado fazer a interrupção da alimentação desses dois capacitores aqui. Então, ligou o motor, o platinado abre, para de passar energia de partida e fica passando só pelos permanentes. Tá? Se o motor for só capacitor permanente, como é que a gente faz? Vamos tirar isso aqui tudo. Se o motor for só capacitor permanente, não precisa de nada daquilo, vai entrar energia pelo cabo número 6, vai para o capacitor, sai aqui, vai para o motor, passa pela bobina auxiliar, sai pelo 5 e o motor fica funcionando sem precisar interromper. Tá? Melhor, vamos olhar por aqui. Capacitor permanente, como que é a alimentação? Entra energia pelo número 6, passa pelo capacitor, vai para a bobina auxiliar do motor. Capacitor que é o permanente, é esse aqui. Capacitor de partida, que é esse pretinho aqui. Como que acontece? Entra energia pelo 6 no platinado, do platinado sai, passa pelo capacitor e vai para auxiliar. Pode ser ao contrário também, tá, pessoal? O importante é esse circuito estar sendo associado em série. Se eu tenho dois capacitores de partida, o meu cabo número 6 entra no platinado, alimenta os dois capacitores, dos dois capacitores sai e vai para a bobina auxiliar. Se eu tenho um de partida e um permanente, o cabo número 6 entra no platinado, já vai direto para o permanente, pelo platinado ele vai para o de partida, os dois juntos vão para auxiliar. Quando o motor parte, o platinado abre, continua alimentando o permanente, só que ele interrompe o de partida. E aqui mesma coisa, só porque tem mais capacitores, né? Vamos botar esse último aqui, ó. Entra energia pelo cabo número 6, alimenta o permanente e o outro permanente, pelo platinado alimenta de partida, de partida e de partida, e todos eles juntos vão para auxiliar do motor. Quando o motor parte, que interrompe aqui, para de alimentar os três de partida e continua alimentando os dois permanentes que por esse fio vão para a bobina auxiliar. É só isso. Então, associação de capacitores em série e em paralelo é isso, pessoal. Valeu?